falarem aqui, eu recebo isso depois. Tá bom? Cuidado quando a gente grava a aula, que até a parte ali do que vocês botam no chat, a gente sabe e sai tudo escrito como vocês colocaram. Então fica a dica, não vamos botar besteira, porque Ah, professora depois Edlinda. aparece. Dá para ter um relatório só do que vocês colocaram ali. Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui para eu poder falar um pouco sobre tecido nervoso. Ai, meu Deus, demora um pouco, mas vai. Tô ficando com fome, hein, vendo alguém comer, que eu não vou dizer quem. A Fernanda comer me deu fome. Tô tentando compartilhar, uma hora vai. Agora sim. Pessoal, outra dica, né? Eu não vou estar aqui, eu vou estar ali na apresentação, então seria importante que vocês, se tiverem dúvidas, falarem sobre as dúvidas ao invés de digitar. Só vou conseguir olhar ali de novo quando eu terminar de passar a apresentação. Outra dica importante é cliquem em cima da onde aparece a apresentação, tem uma taxinha ali, né? E aí vocês podem clicar ali que fica bem grande aí a apresentação para vocês. Todo mundo está vendo a apresentação? Respondam. Eu tô. Sim, para você. Sim. Bem, então. A Luana não conseguiu entrar. Pessoal, alguém faz um favor para mim, pega o link aí de cima do Meet e coloca ali para a Luana poder entrar, por favor. Eu já mandei para você, mas Ela já celular. entrou? Tá. Não, Agora eu virei o nem celular. Qualquer coisa me avise se ela estiver tentando entrar e eu não autorizar. Tecido nervoso. A origem biológica é na ectoderme. Ele é o tecido mais ativo e mais especializado do nosso corpo. E a célula responsável, a célula mais famosa, são os neurônios. E além dos neurônios, nós temos os gliócitos ou as células da glia. O que são as células da glia? As células da glia são aquelas células que dão suporte para o neurônio, para ele fazer as suas funções, tá? Então, o neurônio, ele não consegue fazer mitose, ele não tem ciclo celular. Depois que o neurônio é formado, ele não se multiplica. Se essa célula morrer, você não consegue regenerá-la. É raro regenerar o neurônio. Se você lesionar essa parte do axônio, você consegue até regenerar. Se você lesionar a parte do núcleo, você não consegue regenerar. Tá bom? Voltando aqui, o neurônio, então, ele é composto dos dendritos, que são essas ramificações, corpo celular, que é essa parte do núcleo da célula, toda essa parte alongada, que é o axônio, e aqui as terminações nervosas do axônio, tá? Tecido nervoso é um conjunto de células, né? Então, ele é responsável pela percepção de estímulos externos, ambientais e internos dos órgãos, além do controle das atividades do organismo através das respostas rápidas, desencadeadas por células especializadas na condução de uma mensagem específica, que é o impulso nervoso, ao longo de suas membranas plasmáticas e por mediadores químicos que a gente chama de neurotransmissores. Então, tem os neurotransmissores e tem os neuroreceptores. Transmissor envia, receptor recebe a mensagem, que permite a continuidade dessa mensagem de uma célula para outra. Então, assim, pessoal, a maior parte, não sei se é a maior parte, mas os neurônios, né, principalmente essa parte de mandar e receber mensagem, antigamente a gente dizia que era como se fosse o cara do Sedex, dos Correios, enfim, de transportadora. Eles transportam a mensagem, ele não lê a mensagem. A parte do neurônio que lê a mensagem é um núcleo celular. E esse núcleo celular, ou ele vai estar no cérebro, ou ele vai estar concentrado em alguns locais. Então, o cérebro está cheio de núcleo celular, é o local onde codifica a mensagem. Essa mensagem pode ser do cérebro para a coluna, ou pode ser do cérebro para o corpo, para o músculo, para o coração, para o fígado, para o rim, ou o contrário, o rim pode estar mandando uma mensagem para o cérebro, tá? Então, quem é que vai ler a mensagem? O cérebro, os órgãos é que leem a mensagem.
o transporte dessa mensagem, ela só é passada, né? Imagina se eu vou receber uma encomenda e a encomenda chegar toda aberta e porque a pessoa era muito curiosa e tentou ver o que é que eu ia receber. Só quem faz isso é a fiscalização quando eles desconfiam de alguma coisa. Beleza? Tecido nervoso. Então, nós temos os neurônios, temos os tipos de neurônios, que eu já vou mostrar, e temos as células da glia, que são os oligodendrócitos, e as células de Schwann, que na verdade a gente já chama de astrócitos e oligodendrócitos, astrócitos, e depois me vem outra palavra que eu não estou me lembrando. Depois eu mostro para vocês, vai ter em outro slide. Então, aqui a gente tem, como eu mostrei, o corpo celular, o neurônio, né, os dendritos, o axônio, que é esse prolongamento. Pessoal, o neurônio pode ter aí até 1 metro. Pensa naquele neurônio que sai da tua coluna e vai até o teu dedão do pé. Ou o neurônio que sai do meio da coluna e vai até o dedo da sua mão. Então, existem neurônios bem grandes, tá? Isso sim, existem neurônios bem grandes, sim, tá? E tem neurônios menores, mas a maior parte dos neurônios são células grandes. Principalmente essa parte aqui alongada aqui, que é o axônio. E o axônio, ele é revestido por uma coisa que a gente chama de bainha de mielina, que são as células de Schwann, certo? Ok? E aí nós temos ainda as terminações nervosas. Tipos de neurônios. A gente tem neurônio multipolar, tem várias polaridades. Neurônio bipolar, era para ele ter... Estão vendo aqui que ele é dividido aqui em 2 dendritos. Aqui são vários dendritos. Aqui são 2 dendritos, bipolar. E o neurônio pseudo-unipolar, quando ele está deslocado assim do lado. Tá? Não precisa nem saber onde que existe. Geralmente, esse neurônio aqui é o neurônio motor, que é o mais comum, que é aquele que dá o estímulo nervoso de piscar, de mexer a mão, o pé, de eu estar falando. Esses outros são neurônios mais especializados cerebrais. Tá? Beleza, vamos passar. Então, os neurônios são responsáveis, tá ali, ó, pela condução e continuidade do impulso nervoso, as células da glia ou neuróglia, responsáveis pela nutrição, sustentação e proteção dos neurônios, e elas podem ser os astrócitos, oligodendrócitos e micróglias, eu estava esquecendo da micróglia. As células de Schwann sintetizam a bainha de mielina, que são os oligodendrócitos, certo? Então, tá aqui, ó, oligodendrócito, que são as células que vão proteger, que é a bainha de mielina, uma bainha lipídica, porque o lipídio isola a eletricidade, e o neurônio, o impulso nervoso, é eletricidade. Aí nós temos os astrócitos, são células nutritivas, e nós temos ainda as células de defesa, que são as micróglias. Então, existe defesa para vírus, bactéria, né, que atingem o nosso cérebro. Ok? Aqui eu já falei da parte do neurônio, não vou explicar de novo. Aqui, outra imagem das outras células, né? Os astrócitos, porque parece uma estrela mesmo, oligodendrócitos e a micróglia, que são as células de defesa. A bainha de mielina, ela é bem importante, né? Porque ela é formada por membranas dos oligodendrócitos. Então, assim, pessoal, ela é um isolante elétrico. Então, por exemplo, quando a pessoa, ela acontece dela ter epilepsia, não sei se vocês já ouviram falar, ou se tem algum de vocês que tem. A epilepsia é um choque, né? Como se fosse um curto-circuito, tá? E por que que ocorre? Às vezes pode ser por uma questão genética, pode ser por medicamento, que a pessoa ela vai perdendo. E aí, se ela perde, é como se fosse uma fita isolante. Se a fita isolante não está colocada adequadamente e um fio tocar no outro, vai dar um curto elétrico, né? Um curto-circuito numa casa, tá? E da mesma maneira ocorre quando quando uma pessoa tem uma epilepsia. Tem uma doença chamada de poliomielite, que eu acho que eu já comentei com vocês, não sei. Poliomielite é um vírus que causa paralisia infantil.
Pólio é o nome do vírus. Mielite, que ataca a bainha de mielina. Então, os neurônios que têm um monte de bainha de mielina são os neurônios motores. Então, o vírus ele vai na bainha de mielina e ele desintegra a bainha de mielina, fazendo com que a pessoa não consiga mais andar, por exemplo, tá? Então, isso é a poliomielite. Tanto é que hoje a gente tem a vacina da polio, que era transmitida na hora do parto. A criança pegava o vírus no parto. E aí acabava tendo problemas ou para andar, ou com algum. Geralmente era pernas, né? Mas outra paralisia ocasionada por esse vírus. O impulso nervoso é a despolarização da membrana do axônio. Lado interno fica positivo e externo negativo. Eu já vou mostrar isso numa imagem. É uma onda de despolarização que é assim, é como o impulso nervoso ele é passado, tá? E o sentido é sempre dendrito, corpo celular e axônio. É sempre nesse sentido aqui, ó. Daqui para cá, sempre. Sempre nesse sentido. Então, eu tenho um neurônio que sai da minha medula e vai até a ponta do dedo, e a outro que vai ter da ponta do dedo até a minha medula. É só inverter ali os papéis, tá? Aqui a bainha de mielina, e a gente tem que saber o quê? Que o impulso ele é saltado. A bainha de mielina ele é um isolante, é uma gordura. A gordura não conduz eletricidade. Então, esse impulso ele é saltatório. Vocês já viram isso no fundamental, né? Tuf, 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 tuf. Isso aqui não devem ter visto. Então, assim, o que vocês têm que entender? Lembra da bomba de sódio e potássio lá no primeiro ano? Então, a gente tem muito sódio fora da célula, tá? E a gente tem muito potássio dentro da célula. Não é que um fica negativo e o outro fica positivo. Na vida real, a gente diz assim: dentro está mais negativo do que fora. Tá? Por isso que a gente bota sinal de positivo e negativo para vocês saberem o seguinte: o que é negativo? São os elétrons. Então, eu tenho sódio e potássio. Se eu tenho um monte de potássio dentro da célula e mais potássio dentro do que eu tenho sódio fora, o potássio e o sódio, ambos são íons, eles perdem elétron. Então, o sódio é Na+, o potássio é K+. Então, eu tenho, ao contrário, desculpa, eu tenho mais sódio fora do que potássio dentro. Então, se eu tenho mais sódio, eu tenho mais fora do que dentro. Então, a gente diz que fica positivo. Tá? Depois eu posso explicar isso melhor. Então, o que acontece? A bomba de sódio e potássio faz o quê? Joga o sódio para dentro e o potássio para fora. Na hora que eu jogo o sódio para dentro e o potássio para fora, eu vou inverter a polarização. E na hora que eu vou inverter a polarização, eu crio uma DDP, uma diferença de potencial. E é nesse momento que o impulso passa. É milissegundos. Depois que o impulso passa, a membrana volta ao normal. Não se preocupe que depois eu vou desenhar e vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, tá cheio de sódio fora. Isso dali é só essa parte de cima aqui, ó, tá? Então, tá cheio de sódio fora, cheio de potássio dentro. Voltando. O potássio está aqui dentro, o sódio está aqui fora. É só um pedacinho aqui dessa membrana que eu estou mostrando. Aí, o que acontece? Eu jogo o sódio para dentro, o potássio para fora, e eu vou inverter a polaridade. Inverteu a polaridade, ocorreu o impulso nervoso, voltou ao normal, a célula fica em repouso. Então, ali, ó, o impulso é saltatório, o que faz ele ser bem mais rápido do que se ele fosse contínuo. Depois eu explico melhor ali. Até acho que dá para passar um videozinho, uma animação que explica melhor para vocês. A sinapse é a região onde ocorre a troca do impulso nervoso. O impulso nervoso ele pode ocorrer fisicamente e quimicamente. Quimicamente, é a proteína liberada na região que vai estimular ou inibir alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma dor, eu estou com muita dor no meu braço, vou tomar um remédio, um analgésico. O que esse analgésico faz? Ele inibe o impulso nervoso. Então, eu vou jogar uma substância química que faz com que pare a informação de dor.
Então, eu vou parar de ter a dor, porém eu não vou tratar a dor. Isso é um analgésico. Ou eu posso estar com muito sono, vou tomar um café para acordar. Então, eu vou tomar uma cafeína. A cafeína, ela aumenta o impulso nervoso e me deixa acordado. Então, a gente tem aí alguns neurotransmissores: acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, epinefrina, serotonina e dopamina. Não vou, eu quero questões. Só um pouquinho, pessoal. Só deixa eu... Peraí. Então, eu vou terminar esse slide, depois eu volto e falo para vocês sobre o tipo de neuroreceptores químicos, tá? Tipos de neurônio. Eu tenho os neurônios sensoriais. O que é um neurônio sensorial? É aquele que pega, conduz o aferente, né? Ele pega o impulso dos receptores de estímulos ambientais e leva até o sistema nervoso. O que é sensorial? São os órgãos dos sentidos: visão, audição, tato. Assim que eu tocar numa superfície e sentir ela gelada, a informação de gelado vai até o cérebro. Isso é um neurônio sensorial. O neurônio motor é aquele neurônio que faz a minha mão mexer. Sai do cérebro e vai até o músculo. Isso é um neurônio efetuador. E ainda tem o associativo, que é aquele que vai fazer uma ligação entre os dois. O que é um nervo? Nervo é um conjunto de neurônios, que na verdade mais de... Ó, aqui está os núcleos celulares e aqui está as bainhas de mielina, certo? Que é o axônio. E o que é um gânglio? O gânglio é esse núcleo aqui, tá cheio, é a massa cinzenta. E aqui a gente tem a massa branca, que é a parte do axônio. Deixa só eu sair daqui, parar essa apresentação e jogar em outra imagem que eu também separei para mostrar para vocês. Aqui. Se não tiver ainda que eu quero, depois eu mostro uma outra imagem para vocês. Então, lembra daqui, ó, sistema nervoso, certo? Deixa só eu diminuir um pouco, está muito grande isso aqui. Peraí. Tá. Vamos deixar como tá. Então, aqui, né, o tecido nervoso, aqui está o neurônio, ó, a gente recebe informação aqui, depois ela passa. Deixa eu ver se aqui tem. Aqui fala, ó, o sentido do impulso nervoso. Ó. Aqui, essa região é que a gente chama de sinapse. Ela pode ser só elétrica, se é o caso do neurônio com o músculo, ou ela pode ser química, como quando eu tenho os neurotransmissores. Aqui, ó, aqui eu acho que vai mostrar melhor para vocês essa parte do impulso nervoso. Ó. O que é a despolarização? Eu inverter essa polaridade. Vocês estão vendo aqui? Ó, inverti e passou. E por isso que o impulso é soltado, ó. Daqui, vem para cá e vem para cá. Ó, impulso nervoso. Só que ele não é contínuo, né? Ele é soltado como tá ali em cima. Acho que ficou legalzinho para vocês verem. E aqui a gente fala um pouco sobre essa questão de sinapse, né? Ó, impulso nervoso passando, aí eu vou até ali e vai ter uma bolsa cheia de enzimas e proteínas que vão estimular o outro neurônio. Então, aqui, esse neurônio está formando neurotransmissores, e aqui eu tenho um neurônio que vai ter os neuroreceptores. Ó. Da onde que vem os neurotransmissores e os neuroreceptores? Vocês viram no primeiro ano que o DNA produz proteína, certo? Então, como vocês viram no primeiro ano que o DNA produz proteína, esses neurônios, o DNA desses neurônios vão produzir o quê? Os neurotransmissores. Certo? Então, existem neurônios que só fazem uma coisa. Então, existem neurônios que só produzem acetilcolina. Tem neurônio que produz só adrenalina. Cada neurônio produz um neurotransmissor diferente. Geralmente é assim. Então, eu vou vir aqui para vocês saberem o que cada neurotransmissor faz. Eu queria uma tabela, mas essa tabela eu não achei.
Então, vamos para aquilo que nós temos. Brasil Escola aqui, que é um site que eu gosto também muito, está falando sobre os neurotransmissores. Acetilcolina, e 50 mil propagandas, faz parte. A acetilcolina é um neurotransmissor que está envolvido em muitos comportamentos, dentre eles aprendizado, memória, atenção. Testes feitos em animais revelaram que o bloqueio da liberação desse neurotransmissor é responsável pelo déficit de aspectos cognitivos. Então, tem pessoas que têm déficit, tem pessoas que precisam tomar Ritalina. Quem tem déficit nesse neurotransmissor, quando toma Ritalina, a Ritalina atua nesse neurotransmissor. Não eu que não tenho problema de concentração, sei lá. Se eu tomar Ritalina, vai aumentar minha concentração, professora? Não. Só vai ajudar quem tem problema na acetilcolina. É um neurotransmissor do sistema nervoso autônomo, depois eu vou falar sobre parasimpático, e o que ele faz? Ele diminui os brônquios, os vasos sanguíneos e pupilas, reduz o batimento cardíaco, então ele dá uma relaxada nas pessoas. Outro neurotransmissor, serotonina. A serotonina tem a ver com humor, né? A pessoa que é bipolar. Então, ela vai trabalhar com desordem obsessiva compulsiva, latência do sono, ansiedade, depressão e outros transtornos de humor. Pessoas que são bipolares, pessoas que são depressivas ou muito ansiosas têm a ver com a serotonina. O leite é rico em triptofano, aminoácido necessário para sintetizar a serotonina. Tá? Por isso que tem gente que toma um leite morninho para poder dormir, tá? A noradrenalina. A noradrenalina é um neurotransmissor de humor, atenção, alerta, principalmente alerta, quando a pessoa está naquela fuga, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Dopamina é um neurotransmissor responsável por um estado de... Como é que eu vou dizer isso? A dopamina, ela te dá uma sensação de relaxamento também, diminui um pouco a dor. E ela tem a ver com a locomoção, tá? Pessoa que tem doença de Parkinson tem a ver com a morte dos neurônios que liberam dopamina, tá? Acho que aqui tá bom. As outras coisas aí para vocês não precisa. Beleza? Tranquilo? Ô, professora, Alguém tem alguma dúvida? ô, prof, Oi. por exemplo, aquela vacina que a gente tem que tomar quando criança, que a professora falou, eu esqueci o nome Zé dela. Gotinha.